Olá, pessoal! Bem-vindos à Escola de Direito. Vamos que vamos agora entreter, somar, multiplicar e acrescentar. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, debate, assunto, todo entretenimento neste giro, nesse globo, agora em 360 graus, pisando agora em solo. Agradeço pela sua vida, pela sua participação. É claro, te convido aí, levanta da poltrona folgado, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigos, vamos fazer a Escola de Direito. Exatamente, nobres senhores. Vamos a uma temática do dia, uma temática bastante relevante para o nosso dia, nosso cotidiano, diariamente e periodicamente. Estamos produzindo vídeos acerca dos seus direitos. Obrigado a todas as minhas corujas e corujinhas. Vamos acerca da homologação de acordo e a exceção de incompetência e o ônus da prova. Entretanto, senhores, acerca do que? Da homologação de acordo. É facultado ao cara, quem? Ao juiz, a homologação de acordo. Logo é incabível o mandado de segurança contra o ato do juiz que se recusou à homologação. A súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho, à luz do item da súmula 100 do Tribunal Superior do Trabalho, o termo conciliatório transita em julgado para as partes na data de sua homologação judicial. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. As partes poderão celebrar o acordo em qualquer fase do processo, durante e até mesmo depois do encerramento do juízo conciliatório. Artigo 764, parágrafo 3º da CLT. Após o trânsito em julgado e até mesmo depois de elaborados os cálculos de liquidação, incidirá o que contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado, desde que respeita a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória, deferidas ao que na sentença condenatória as parcelas é objeto de acordo. A exceção de incompetência, a CLT determina que a incompetência territorial será arguida por exceção de incompetência, logo não é omissa a respeito do tema, razão pela qual é inaplicável o Código de Processo Civil no processo de trabalho nesse particular. O artigo 800 da CLT estabelece que a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção. Uma vez protocolada a exceção, o processo será suspenso e não se realizará a audiência até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o que o reclamante e, se existente, os litisconsórcios para manifestação nos prazos comum de 5 dias. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência e a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. A homologação de acordo com o fulcro no 764 da CLT, os dissídios individuais e coletivos serão sempre sujeitos à conciliação. Na audiência, no processo do trabalho, 2 tentativas conciliatórias são obrigatórias. Primeira, quando aberta a sessão, e a segunda após as razões finais e antes da sentença, com previsibilidade legal no artigo 850 aí da sua CLT. Doravante,
no procedimento sumaríssimo, o artigo 852 estabelece que, aberta a sessão, o juiz esclarecerá o que as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Realizado o acordo, lavrar-se-á o termo de acordo consignado, seu prazo e demais condições para o seu cumprimento. Entre as condições referidas, poderá ficar estabelecido que as partes que não cumpriu o acordo ficam obrigadas a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. As partes poderão celebrar o acordo em qualquer fase do processo, durante e até mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório, após o trânsito em julgado e até mesmo depois de elaborados os cálculos de liquidação. Incidirá o que é a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo, celebrado e homologado após o trânsito em julgado, desde que respeitada o que é a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória, deferidos o que na sentença condenatória e as parcelas do objeto de acordo. Assim, quando o juiz profere uma sentença condenatória ou homologatória de acordo, deve discriminar a natureza, jurídica de cada uma das parcelas deferidas, ou seja, esclarecer se tem natureza salarial ou indenizatória, pois em relação àquelas, a incidência de INSS. Quando realizado um acordo após o trânsito em julgado, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor do acordo e não da condenação. Entretanto, ao discriminar as parcelas, o objeto de acordo deve ser respeitada a proporcionalidade de valores entre as partes de natureza salarial e indenizatórias deferidas na sentença e as parcelas objeto do acordo. Dessa forma, caso 50% do valor da condenação corresponda a parcelas de natureza salarial, não menos de 50% do valor do acordo deverá corresponder às parcelas do mesmo cunho. A Justiça do Trabalho não é competente para executar as contribuições devidas a terceiros do sistema, SESI, SESC, SENAI, etc. Por fim, a Justiça do Trabalho é competente para executar as contribuições previdenciárias decorrentes dos acordos firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia. É faculdade do juiz de acordo, logo é incabível o mandado de segurança contra o ato de juiz que recusou a homologação, súmula 418 do Tribunal Superior do Trabalho. O juiz homologa o que é acordo por sentença que é irrecorrível, salvo para a União, que poderá interpor recurso ordinário quanto às contribuições previdenciárias no prazo de 16 dias. Artigo 831, parágrafo único da CLT. À luz do item 5 da súmula 100 do Tribunal Superior do Trabalho, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. A exceção de competência determina que a incompetência territorial será arguida por exceção de competência, logo não é omissa a respeito do tema, razão pela qual é inaplicável o Código de Processo Civil no processo de trabalho nesse particular. A fixação da competência territorial das varas do trabalho dá-se nos moldes do artigo 651 da CLT, o qual dispõe a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade, onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. E no parágrafo único, quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. E no parágrafo 2º, a competência das varas do trabalho é estabelecida nesse artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja conversão internacional, dispondo em contrário. E no parágrafo 3º, em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho,
é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou da prestação de respectivo serviço. Logo, são competentes para processar e julgar a reclamação trabalhista, o juízo do local da prestação do serviço ou da contratação. O artigo 800 da CLT estabelece que a exceção de competência territorial deverá ser apresentada no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência em peça que sinalize a existência dessa exceção. Uma vez protocolada a exceção, o processo será suspenso e não se realizará o que é a audiência, até que se decida a exceção. Os autos terão imediatamente concluso ao juiz que intimará reclamante e, se existente, os litisconsortes para a manifestação no prazo de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará a audiência, garantindo o direito do recipiente e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que esse houver indicado como competente. Decidida o que é a exceção de competência territorial, o processo retomará o seu curso com a designação de audiência, a apresentação da defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Entretanto, dispõe o 799, parágrafo 2º, dispõe que as decisões sobre exceção de suspeição e incompetência, salvo quando a esses se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão. Interpretando aí, admite o Tribunal Superior do Trabalho a interposição de recurso ordinário da decisão interlocutória, acolhendo a exceção de competência em razão do lugar relativa, remete os autos para o Tribunal Regional, distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado, que proferiu a decisão interlocutória, conforme vislumbra pela análise da súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão interlocutória irrecorrível na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão de Tribunal Regional do Trabalho, contrário à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, que acolhendo o que é exceção de competência territorial, com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto, daquele que se vincula ao juízo, excepcionando consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Doravante, senhor, aqui está a primeira parte acerca da homologação de acordo e a exceção de incompetência na Justiça do Trabalho. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que estaremos adentrando agora a esta matéria, acerca do ônus da prova. O ônus da prova observa que está disposto no artigo 818 da CLT, o qual o ônus da prova incumbe no inciso 1 ao reclamante quando o fato constitutivo é de seu direito. 2. Ao reclamado quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamado. Entretanto, nos casos previstos em lei, o adiante de peculiaridades da causa relacionado ao que é a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A decisão do juiz deverá ser proferida antes da abertura da instrução e a requerimento da parte. Implicará o que o adiamento da audiência. Esse adiamento possibilitará provas, os fatos, por qualquer meio em direito admitido. Segue algumas súmulas importantes, 212 do Tribunal Superior do Trabalho, despedido o ônus da prova, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação do serviço, e o desimpedido é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho.
É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, o qual pode ser elidida por prova em contrário. Exemplo, a súmula 338. Entretanto, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Os cartões de pontos que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não desincumbir. O ônus da prova é um encargo atribuído a um sujeito para demonstrar determinadas alegações de fato, sob pena de arcar com a situação de desvantagem advindas de não demonstração do fato. São destinatários de tais regras as partes, ônus subjetivo ou formal, e o jus, ônus objetivo ou material. As partes, na medida em que se orienta sobre o que lhes cabe comprovar, pois arcarão com as consequências das ausências ou insuficiência da demonstração dos fatos, cuja prova lhes cabia. Trata-se então de regra de conduta das partes. Por sua vez, também se dirige-se ao juiz, pois o instituto é igualmente visto como a regra de julgamento a ser aplicado pelo juiz no momento de proferir a sentença, quando a prova se mostra insuficiente ou inexistente. Pelo princípio da aquisição processual, as provas pertencem ao processo independente de quem a tenha produzido, de modo que no instante do julgamento, o juiz analisará o que as provas constantes dos autos em busca dos fatos que restaram comprovados. Caso não esteja convencido quanto à ocorrência de determinados fatos, julgará de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, uma vez que não se admite que não seja proferida a sentença quando não está claro a matéria de fato. Assim, o ônus da prova cabia ao autor e ele não se desincumbiu deste. O pedido será julgado improcedente, ou seja, o autor arcará com as consequências negativas advindas da ausência ou insuficiência de prova. Da mesma forma, se o ônus cabia ao réu e dele esse não se desincumbiu o pedido, será julgado procedente. As regras de distribuição do ônus da prova, por isso, são aplicadas no momento do julgamento. Entretanto, não se deve diminuir a importância de sua função subjetiva, visto que orienta o que é a atividade probatória e a demonstração da verdade. O 818 da CLT prevê a distribuição do ônus da prova nos moldes do artigo 373 do Código de Processo Civil, determinando que cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivo ou extintivo de direito do autor. No 818, o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ao reclamado 2, quando em existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do reclamante. Entretanto, o artigo 818, parágrafo 1º, conferiu ao juiz o que do ônus da prova, considerada que as particulares do caso concreto, sendo denominada distribuição dinâmica do ônus da prova. Perfeitamente salienta-se que a distribuição do ônus da prova pode ser realizada a favor do reclamante ou do reclamado, devendo ser decisão fundamentada com expressamente determinado no parágrafo 1º. Entretanto, a distribuição do ônus da prova pelo juiz vinha sendo adotado em nosso ordenamento jurídico e durante muito tempo se discutiu qual o momento para sua realização. E no parágrafo 2º determina que a decisão que determinar a distribuição do ônus da prova deverá ser proferida antes da abertura da instrução e a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência e a possibilitará provar o que os fatos por qualquer meio e direito admitido. A distribuição do ônus da prova pelo juiz não pode gerar o que situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível
ou excessivamente difícil, ou seja, o juiz não poderá distribuir o encargo probatório de modo a tornar a prova diabólica para a parte ex-adversa. Não é filme aqui de exorcismo. Sob a ótica, podemos identificar que a hipótese de prova diabólica para ambas as partes não deve haver a utilização da dinamização probatória. Em tal situação, deve ser utilizada a regra da inesclarecibilidade, de forma a analisar qual das partes assumiu o risco da situação de dúvida insolúvel, devendo essa ser submetida à decisão desfavorável. A súmula 338 da jornada de trabalho, registro, ônus da prova, incorporada ao que as orientações jurisprudencial, é ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação justificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, ou qual pode ser elidida por prova em contrário. Súmula, exemplo da 388. Embora o ônus da prova das horas extras seja do reclamante, o tribunal impõe ao empregador o encargo probatório da jornada de trabalho quando tiver mais de 10 empregados, pois nos termos aí desse artigo 74, parágrafo 2º, cabe ao que ele ao registro da jornada, sendo muito maior a aptidão do reclamado de produzir a prova. Como exemplo, também podemos citar a súmula 443, que também atribui ao empregador o ônus que seria do empregado. A dispensa pela súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que subsiste estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Nos termos do artigo 775, parágrafo 2º da CLT, ao juiz compete o quê? Alterar a ordem de produção de meios de provas, adequando-se às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. O juiz deverá levar em conta a distribuição do ônus da prova no processo para determinar a ordem da produção das provas. O Tribunal Superior do Trabalho tem diversas súmulas e OJs a respeito da distribuição do ônus da prova. À luz da súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negada a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. As anotações apostas na CLT, empregado pelo empregador, geram presunção relativa de veracidade. Presume-se recebida a notificação 48 horas de sua postagem, o seu não recebimento ou entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do destinatário. Súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho. O ônus da prova da jornada do trabalho delimita na inicial, em regra, é do empregado, pois esta representa fato constitutivo de direito às horas extras. Os cartões uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova que passa a ser do empregador. Súmula 338, inciso 3º do Tribunal Superior do Trabalho. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Entretanto, senhor, ressalte que o artigo 12 da Lei Complementar 150/2015 estabelece que é obrigatório o registro de horário de entrada de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Dessa forma, ainda que o empregador tenha apenas um empregado doméstico, é obrigatório o registro dos seus horários de entrada, saídas e intervalo. A consequência da ausência do registro, a anotação de horários uniformes sempre de acordo com a jornada contratual, é a presunção de veracidade da jornada descrita pelo empregado em sua petição inicial, ficando com o empregador o ônus de provar que não é verdadeira. A decisão que defere horas extras com base em prova oral documental não ficará limitado ao tempo por ela
abrangido desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. Dessa forma, ainda que a testemunha tenha trabalhado com o autor por apenas um ano, o juiz, convencendo que essa era uma prática comum por parte do empregado, pode deferir horas extras por período superior. Segundo a súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, é ônus do empregador comprovar os fatos impeditivos, modificativo ou extintivo de equiparação salarial. O termo inicial de direito ao salário família coincide com a prova de filiação, caso seja realizado em juízo correspondente à data de ajuizamento do pedido, salvo comprovados que anteriormente o empregador se recusava a receber a respectiva certidão. Súmula 254 do Tribunal Superior do Trabalho. É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Súmula 460 do Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, nos termos da súmula 461, é do empregador o ônus da prova em relação às regularidades do depósito do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. No que atinge à prova da existência ou não da relação de emprego, para a distribuição do ônus da prova devemos considerar algumas situações. Se o reclamante requerer em juízo o reconhecimento do vínculo de emprego e a reclamada negar a prestação de tais serviços, é do empregado o ônus da prova, o fato constitutivo do seu direito. Se o reclamante requerer em juízo o reconhecimento do vínculo de emprego e a reclamada na defesa admitir a prestação de serviço do obreiro, não como empregado, mas como trabalhador autônomo, será do empregador o ônus de comprovar que a relação havia não era de emprego, fato obstativo do direito do autor. Doravante, aqui são algumas explicações de forma que vamos continuar com a nossa matéria no próximo vídeo. Obrigado aí pela sua vinda, pela sua participação. Não se esqueça, se inscreva no canal, fortalecendo. Vamos fazer, amigo, somar e multiplicar. Dê o seu like, o seu joinha, que estamos aqui gratuitamente online, transmitindo para você o que há de melhor, o seu direito à informação. Bem-vindos!